Fala galera, beleza? Marques falando com vocês, e aí, como é que vocês estão? Hoje eu vou falar um pouco sobre encapsulamento. O encapsulamento na programação é um dos pilares da orientação a objeto. Basicamente é uma técnica que faz com que detalhes internos do funcionamento de métodos de uma classe permaneçam ocultos para o objeto. Você está aí ouvindo eu falar de método, classe, objeto e talvez não saiba corretamente o que são eles. Mas não se preocupe que eu gravei um vídeo explicando detalhadamente o que são cada um desses termos, tá? Eu vou deixar um link na descrição para você assistir. Encapsular os dados significa evitar que estes sofram acessos indevidos. De acordo com a Wikipédia, encapsulamento é um conceito de programação orientado a objeto que liga os atributos e métodos, sem que haja interferência direta entre eles. Isso é, uma classe pode utilizar recursos de outra classe sem necessidade de conhecer o código-fonte desses recursos, mesmo reimplementando-os. As entradas, processamentos e as saídas de um objeto não influenciam os dos outros, pois os seus relacionamentos são apenas referenciados. Na prática, isso pode ser feito por meio das propriedades, os getters e setters. O get tem o objetivo de retornar um valor que lhe foi pedido, e o set recebe como argumento uma informação que pode ser qualquer tipo de dado suportado pela linguagem, né? String, float, double, inteiro também e tudo mais. Então basicamente o get pega algum atributo da classe e o set modifica algum atributo da classe. Para você entender melhor, eu vou mostrar isso na prática. Então vamos lá para o computador. Bom, galera, então pelo Visual Studio que eu vou demonstrar para vocês, eu vou criar um novo projeto C#. Cadê o console aqui? Aplicativo do console, vou dar um próximo, aula Sharpax. E galera, é o seguinte, aqui tem a linha padrão, né, que eles criam quando você cria um novo projeto, que é o Hello World. Se você der um play aqui, você vai ver que está tudo funcionando belezinha. Olha só, Hello World, mostrou aqui, né? E é o seguinte, essa classe aqui, vamos mudar o nome dela, vou colocar carteira, qual é o nome dessa classe, carteira. E agora, dentro dessa classe, eu posso tirar isso daqui, posso, não vou utilizar. E dentro da classe eu vou criar uma nova variável pública mesmo, vou chamar de dinheiro. E agora é o seguinte, dentro dessa carteira, dessa classe carteira, vai ser acrescentado e retirado um determinado valor. Então para isso eu vou utilizar dois métodos para fazer isso. Um vai ser o acrescentar, vai receber um valor, vou colocar aqui. E o outro vai ser retirar. Beleza, dois métodos. O que vai acontecer nesse método acrescentar? O dinheiro, que é essa variável aqui, vai receber ela mesma mais o determinado valor que eu vou jogar para cá, tá? Que através de outra classe eu vou inserir esse valor aqui dentro. E o mesmo vai acontecer aqui no retirar, só que a diferença vai ser que vai ser menor ou igual o valor, porque eu vou estar retirando. Nesse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, o atributo quantidade aqui, o atributo dinheiro, ele está como público. Portanto, nada nos impede de acessar esse valor aqui diretamente por outra classe e fazer a alteração. Por exemplo, nada nos impede de vir aqui. Primeiramente eu preciso criar uma nova instância, né? Carteira, vou chamar de cart, recebe carteira, recebe new carteira. Pronto, nada nos impede de vir aqui, por exemplo, acessar essa outra classe aqui. Olha só, dinheiro, a variável está até mostrando aqui. E alterar esse valor, colocar aqui que agora esse valor é 10. E aqui eu posso colocar, por exemplo, que esse valor vale 100. Não, 100 não, vou colocar aqui 50. Tá? Então olha só, vou até mostrar para vocês aqui. Deixa eu comentar essa linha. Então olha só galera, se eu vier aqui nessa classe aqui mesmo, tá? Console.writeLine, e eu colocar para mostrar para mim essa variável aqui, tá? A variável dinheiro. Então eu quero mostrar isso aqui. Você vai ver que vai mostrar para mim o número 50, que é o valor que está lá. Então olha só, eu defini que é o número 50, mostrou aqui para mim o número 50. Vou colocar aqui para ficar melhor, mais fácil de você entender. O saldo é, por exemplo, fica mais fácil. Então se eu der um play aqui, você vai ver que vai mostrar, tá? O saldo é 50. E o grande X da questão aqui é porque através de outra classe eu consigo livremente fazer essa alteração, tá?
Então, por exemplo, se eu alterar aqui, como no caso eu alterei, olha só, mesmo eu definindo aqui como 50, mas nessa outra classe eu coloquei que agora vale 10. Então, se eu salvar e executar novamente, você vai ver que o saldo agora passou a ser 10. Então, ter isso livre para acesso de outras pessoas não é tão interessante assim, porque fica fácil de corromper o seu programa, tá? E lembrando também que aqui no caso eu coloquei essa classe, as duas classes aqui no mesmo script, mas poderia ser em outro script, tá? Então poderia ter aqui um outro script com outra classe e a pessoa também teria acesso a essa variável dinheiro do mesmo jeito, porque está definido como público, entendeu? Eu coloquei tudo aqui no mesmo script para ficar mais fácil de demonstrar para você, tá? Então, para evitar esse tipo de comportamento, né, nós precisamos esconder esse atributo e para isso basta modificar o seu acesso para private. Né? Então aqui no caso, em vez de ser público, fica private, privado. E a partir do momento que você fizer isso, olha só, eu alterei para private, você vai notar que já deu um erro aqui e aqui. Tá? Olha só, a carteira com dinheiro é inacessível devido ao seu nível de proteção, tá? É inacessível devido ao seu nível de proteção. Então, como eu disse anteriormente, os atributos ou métodos que estão como private só pode ser acessado pela própria classe. Por exemplo, aqui na classe, no caso, eu consegui acessar e não deu erro. E agora você notou que o atributo marcado como private, o programador só pode alterar esse valor se passar pelos métodos, aqui no caso, que eu vou mostrar para você agora, o retirar e o acrescentar. Se ele tentar diretamente, como eu tentei diretamente aqui, você viu que ele retornou um erro. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e eu vou tentar utilizando na função acrescentar e eu passo o valor que eu quero acrescentar. O problema aqui é porque agora o private está bloqueando tanto a escrita quanto a leitura. Tá? Então, para que nós consigamos alterar ou mostrar o valor, nós temos que criar outros dois métodos, um para mostrar e o outro para alterar. Vamos comentar essa linha aqui? Então, olha só, eu vou criar aqui embaixo mesmo, um método público. Eu vou chamar de mostrar dinheiro e ele vai me retornar o dinheiro, a variável dinheiro. E uma outra aqui para alterar o dinheiro. Então, vou colocar aqui alterar dinheiro. E essa sim vai ter que receber um valor. Tá? Então, vou colocar aqui o int num. Poderia ser valor, mas vou colocar isso mesmo. E dinheiro vai receber esse número. Tá? Então, eu consigo fazer essa alteração. Deu um erro aqui. Então, agora sim, se eu vier aqui, por exemplo, onde estava dando um erro aqui, e eu logar essa variável. Eu quero mostrar esse valor do dinheiro aqui. Então, eu posso pegar aqui, jogar aqui. Olha só, não deu erro. Se eu der um play, ele vai conseguir mostrar para mim o valor, que é 60. Tá? Por que 60? Porque aqui eu também acrescentei, lembra? Eu acrescentei 10 e nessa função, nesse método aqui acrescentar, ele, no método acrescentar, pegou o valor do dinheiro que está na variável que é 50 e somou com esse valor de 10 que eu acrescentei. Então, quando eu mostrei o valor que existe aqui agora na carteira, no dinheiro, ele me mostrou o número 60. Entendeu? E dá para alterar também, para alterar da mesma maneira, né? Eu posso, por exemplo, vir aqui, em vez de ter acesso aqui direto, eu posso vir aqui alterar dinheiro e eu vou colocar, por exemplo, 900. Tá? Quando eu der um play, você vai ver que agora o saldo é 900. Então eu consigo fazer a alteração e mostrar através desses dois métodos que eu criei, mostrar e alterar, né? Só que você está vendo que, olha o tanto de método que eu criei aqui para fazer esse tipo de coisa, né? Para poder encapsular. A linguagem C# nos fornece as propriedades, que é uma sintaxe mais apropriada para essa situação. Essa propriedade que eu estou falando é o get e o set. E a sua declaração também é bem vamos então vamos lá, vamos apagar isso aqui. Vamos apagar isso aqui, agora eu vou te mostrar aqui como é para você utilizar o get e o set. Vamos lá, o que eu tenho que fazer aqui, eu vou colocar aqui public int dinheiro. Note que diferente desse daqui que está com letra minúscula, na criação do get e o set você coloca com letra maiúscula, tá? Então eu abro e fecho parênteses, aqui dentro eu coloco get, abre e fecho parênteses e set.
abre e fecha parênteses. Ctrl KD aqui. Então, essa daqui é a declaração do get e o set. Então, aqui dentro vai estar o código para ler, dentro do get, e aqui dentro o código para escrever. E nessa leitura, nós vamos dizer que queremos mostrar o dinheiro. Então, eu vou vir aqui e vou colocar return dinheiro. Ponto. Aqui ele vai mostrar o dinheiro. Aqui ele vai me retornar o dinheiro, ele vai mostrar esse valor. Quer ver isso daqui na prática aqui agora? Nessa outra classe, tá? Vamos mostrar o dinheiro. Deixa eu tirar esse aqui é a alteração, né? Deixa eu tirar a alteração e eu vou colocar aqui para mostrar o dinheiro. E note o seguinte, galera. Note que eu não estou pegando a variável, tá? Olha só, se você vir aqui, tá vendo que tá com a letra maiúscula e aqui tá falando, ó, inteiro, dinheiro, get, set. Então esse daqui já é o encapsulamento do get, set. Então é esse método aqui que eu estou acessando, especificamente o método get. Então, salvar aqui, vou mostrar. Se eu der um play, você vai ver que ele me retorna aqui, o saldo é 50, mostrou o valor. Mesmo a variável marcado como private, ele está me mostrando porque ele está acessando aqui através do get. A partir, galera, do C# 3.0, existem as propriedades que são implementadas automaticamente. E isso daí facilita muito. Em vez de você escrever isso tudo, por exemplo, no nosso caso aqui, ficaria só assim, olha só a diferença. Vou colocar aqui, ó, public, int, dinheiro, get, set. Só isso. Só isso aqui. Eu vou acrescentar e mostrar, só, através de outra classe. Aqui está marcado como private, mas mesmo assim eu vou conseguir fazer essa alteração. Como? Olha só, cart.dinheiro. E aqui eu vou colocar o valor, por exemplo, 50. Eu tenho que atribuir, tá, o valor. Então eu atribuí o valor aqui, 50, e agora ele vai me mostrar esse valor. Então se eu executar, vai ver, ó, o saldo é 50. Tá? Então, olha só, através de outra classe, eu consegui alterar, ler e escrever. Escrever e ler. Eu consegui escrever e conseguir ler. Tá? Através de outra classe, uma variável private. Através do get set. Sem utilizar isso aqui. Poderia utilizar isso aqui? Poderia. Mas isso daqui, ó, já facilita bastante. Tá? Essa propriedade aqui, mais simplificada, né? Ah, Marcos, beleza, mas e se eu quiser deixar apenas para leitura? Ah, eu não quero escrever, não quer escrever? Então a gente vem aqui no set e coloca private. Então agora as pessoas não poderão escrever mais nessa classe porque está marcado como private. Olha só, deu até um erro aqui. Olha aqui. Não pode ser usar porque o set é inacessível. Da mesma maneira como eu quero escrever, mas não quero ler. Então, vem aqui, coloca o private, dá um erro aqui também na leitura que a partir de agora fica inacessível, tá? Bom, então assim funciona os encapsuladores, galera. Bom, então é isso, espero que você tenha entendido. Se eu conseguir resolver a sua dúvida, compartilhe esse vídeo com algum colega seu, curta, se inscreva aqui no canal também para acompanhar mais vídeos como este, ok? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, nos vemos nos próximos vídeos.